Ao apagar das luzes, onde ficava 2023 para trás e entrava 2024, Lula resolveu usar a caneta. E esse uso da caneta está sendo muito criticado. A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. A gente vai falar também de uma tragédia que aconteceu em Santa Catarina e a gente precisa fazer esse alerta aqui para vocês. Também vamos tentar falar ainda nesse editorial aqui sobre uma briga grave aí que está acontecendo entre partidos envolvendo o STF e a bancada ruralista. Tudo bem? Então vem comigo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar com essa matéria. Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas, mas veta isenção do imposto de renda para ganhos de até R$ 2.100. Pelos cálculos do governo, lei pode elevar a arrecadação federal em pelo menos 10 bilhões. O texto tributa empresas e apostadores que definem regras para a exploração da atividade. Tá bom, pessoal? Essa matéria é da G1. Vamos pôr alguns pontos aqui, alguns pingos nos is. Primeiro ponto: críticas sobre essa lei de apostas esportivas, as chamadas bets. O que é isso? Toda hora você vai assistir alguma coisa no YouTube, ou vai assistir alguma coisa, ou algum aplicativo que você abre aí do celular que tem propaganda, tá a publicação, sabe? É uma enxurrada de informação sobre essas bets, né? O que são essas bets? São empresas de aposta online. E aí, o governo aceita essas empresas de aposta online. A grande questão aqui é que isso aqui é muito criticado, principalmente pelo setor evangélico, porque é uma forma de tirar dinheiro de muita gente pobre. Muita gente perde muito dinheiro com essas apostas online. Mas para o governo não importa. Se ele vai conseguir 10 bilhões a mais de arrecadação, tá tudo bem. Lembrando que se ele conseguir 10 bilhões aqui a mais de arrecadação, tá ótimo. Agora só falta mais 6 para dar para os artistas através da Lei Rouanet. Afinal, na última vez, no último ano, o ano passado, que parece que foi longe, mas não foi, foi ontem. Parece até que foi ontem, né? E foi ontem. O Lula, no ano passado, gastou 16 bilhões só com artista. E agora vem colocar aqui mais uma sanção aqui, mais impostos. E outro ponto, essa lei não é boa, porque essas apostas esportivas são muito criticadas. Eu sou um liberal na economia, então acho que cada um tem que ser responsável pelos seus atos? Acho. Eu acho que quem quer jogar, que jogue, é problema dele. Sim, eu penso isso. Só que, pensando aqui, eu não aceitaria muito essas apostas esportivas da mesma forma de que não aceita um cassino, por exemplo, no Brasil. Há muito tempo tem uma discussão sobre as leis dos cassinos, e eu sei, se você olhar pelo ponto de vista religião, moral, tem muita gente que vai criticar os cassinos. Só que essas apostas esportivas aqui são empresas de qualquer canto do mundo, de fora do Brasil aí, que vão poder estar atuando. Cassino gera emprego, vai precisar de um segurança, vai ter o hotel que vai gerar emprego. Por exemplo, se você observar Las Vegas, hoje Las Vegas é uma potência turística. A cidade de Caldas Novas há muito tempo quer implementar e se tornar a Las Vegas brasileira. Fica no estado de Goiás, Caldas Novas, e ela tem toda a infraestrutura, porque lá tem águas quentes, muitos hotéis, toda a infraestrutura para se tornar uma Las Vegas brasileira. E aí vem essa questão aí de, é lícito, não é lícito. Você está liberando a aposta online, que aposta alguma coisa que vai gerar muito emprego, gera uma movimentação de riqueza muito grande. Essa é a minha visão. E aí vem o segundo ponto. Vetar aqui a isenção de imposto de renda para quem ganha até 2.100, para lucros de até 2.100. E o Lula falou que não. Se você ganhar R$ 1 na aposta, vai ter que pagar imposto sobre isso. Ou seja, a vontade de ganhar dinheiro ali, de juntar o nosso dinheiro dos nossos impostos, é sem precedentes. Vamos falar de tragédia ou limpa, né? Matéria do Estadão. 7 são mortos pela Polícia Militar em ocorrência em Curitiba. Agentes citam o confronto, fazendo a correção aqui, não Santa Catarina, Paraná, tá? Uma ação da Polícia Militar do Paraná terminou com 7 mortos na madrugada deste domingo de Curitiba. A corporação disse que as mortes aconteceram em confronto contra grupos criminosos no bairro Parolim.
Nenhum agente se feriu, e essa é uma maravilhosa notícia. Na ocorrência, 10 armas foram apreendidas, a identificação dos mortos não foi divulgada pela polícia. Os agentes informaram que foram acionados por volta das 4h30 para atender a ocorrência de mais de 50 disparos de arma de fogo. As primeiras equipes foram recebidas com tiros de diversos calibres, incluindo fuzis, de acordo com a informação do boletim de ocorrência. Pois é, e aí aconteceu. É uma tragédia porque, sabe, a onda de violência que vem acontecendo no Brasil é assustadora, mas fico feliz pelo desfecho. Tá? Antes, 50 bandidos, traficantes, criminosos que atiram contra a polícia, do que policiais que estão lá fazendo a defesa da população, a defesa da sociedade e exercendo o número público pelo qual foram aprovados no concurso público. Né? Vem comigo. Outra matéria que eu quero falar com vocês, também da G1. Marco temporal. Partidos vão ao STF para validar regras de demarcação de terras indígenas. O STF virou um campo totalmente político, um campo minado hoje, porque tudo que se resolve na política hoje tem que ter chancela do STF. É estranha a situação atual, onde nós temos que perceber que esse tipo de coisa está cada vez mais comum. O PP, partido do Lira, o PL, partido do Bolsonaro, e o Republicanos, partido que hoje está o Tarcísio de Freitas, inclusive que é base, tanto o PP quanto o Republicanos é base do Lula, defendem que a corte, ou seja, o STF, declare que a lei está de acordo com a Constituição. Texto entra em vigor nessa quinta-feira. Vamos lá. Eu tenho ações, tá? Que partidos políticos podem ingressar. Inclusive o Lira quer limitar a força desses partidos políticos para poderem ingressar no STF. Eu tenho ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, se eu tenho uma lei, e o PT fez isso, o PT prometeu entrar com uma ação contra a lei do marco temporal, eu não vou nem explicar o que é o marco temporal, que eu já falei muitas vezes, contra a lei do marco temporal, para dizer que essa lei é inconstitucional. Acaba com ela. Mas também tem uma outra ação que chama declaração de constitucionalidade, ou seja, eu entro com uma ação no STF, e os partidos podem também, para dizer o seguinte: olha, essa lei, eu quero que você declare ela constitucional, porque se você declarar ela constitucional, os estados poderão implementar, ninguém poderá questionar novamente, eu faço uma coisa julgada. O que é a coisa julgada? Ninguém vai poder questionar de novo se ela é inconstitucional ou não. Isso é para gerar segurança jurídica. Porque imagina, você tem a lei do marco temporal, de repente o STF vem e derruba de novo. Então, os partidos entraram, tá essa briga. PT querendo que acabe o marco temporal, os outros partidos querendo que o marco temporal seja declarado constitucional, e aí mostra que o STF tem uma função política muito maior do que se possa imaginar. Vamos lá. Estamos falando muito de impostos aqui para vocês, né? Então eu não queria ser o portador de péssimas notícias, mas já sendo, impostos para imposto maior para importações de carros elétricos entra em vigor nesta segunda-feira. Tributação sobre placas solares também será elevada em 2024. Segundo o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, aumentos vão custear parte de programas lançados pelo governo. Vamos lá. Vamos entender aqui. Quero mostrar uma coisa para vocês que se chama hipocrisia. Ok, carros elétricos é o futuro, não poluentes, não gastam petróleo, são muito mais ambientais do que os carros a combustão. Placas solares. Você quer uma coisa mais barata do que o sol e mais ambientalmente correta do que o sol? Eu quero colocar placa solar na minha casa. E aí, para mim colocar essa placa solar, eu compro as placas, produzo a minha própria energia e ainda sobra energia que eu posso até vender. Mas eu vou pagar mais imposto por isso. Ou seja, em algum momento, a preocupação do governo foi ou será o ambientalmente correto mesmo? Ou isso é uma balela sem vergonha só para te enganar? Porque quando eles querem tacar imposto disso, mesmo que seja ambientalmente correto, eles tacam. Pois é, mas o inverso também é verdadeiro. Outra notícia péssima para vocês. Imposto sobre diesel e gás de cozinha
tem alta a partir de segunda-feira. Pois é, hoje também você vai pagar mais caro no seu gás de cozinha. Hoje também começa a pagar mais caro no diesel, e se paga mais caro no diesel, o arroz que chega até você, tudo isso vai subir. O aumento de imposto também alcança o biodiesel a partir de segunda-feira. No caso do diesel, o aumento não vai atingir o consumidor. Tá de piada comigo, né? É o tá ruim, mas tá bom. Você vai aumentar imposto no diesel e vai me falar que o imposto não vai atingir o consumidor? Não vai aumentar? Ah, mas o Haddad prometeu que vai tentar reduzir o preço para não impactar. Você caiu no conto do vigário mesmo? Você acredita mesmo que o Haddad vai fazer isso? Basta me rir, né? Tá de piada comigo. Vamos lá, vamos falar de Deltan Dallagnol, né? Deltan Dallagnol é um caso emblemático aqui. Eu gosto do Deltan Dallagnol. Mas olha só, foi feita uma pesquisa, lembrando que o Deltan Dallagnol se filiou ao Partido Novo, foi feita uma pesquisa onde, para a Prefeitura de Curitiba, Deltan Dallagnol teria 24,2%. Ou seja, mais que quase o triplo, né, do candidato do PT e mais que o triplo do candidato do PSDB. E aí a grande questão é, sabe, que adianta isso? Porque ele está inelegível. Ele não fez nada para ficar inelegível, mas ele está inelegível. Na última pesquisa do ano, aparecemos com 24,2% de intenções de votos para a Prefeitura de Curitiba. Só tenho a agradecer à República de Curitiba pelo carinho e confiança no nosso trabalho. Mas, enfim, a aposta é que ele vai lançar sua mulher para a candidatura, tá, da Prefeitura de Curitiba. Ele está inelegível, não vai poder concorrer, mas a aposta é que ele vá lançar sua esposa aí. Aí a gente levanta de novo o questionamento, levanta de novo os argumentos aí sobre a democracia relativa brasileira. Será que o brasileiro tem o sufrágio universal, ou seja, o seu direito de voto garantido dentro da democracia? Ele pode votar em quem ele quiser? Porque o Deltan Dallagnol, eu, na minha visão, nunca cometeu crime nenhum. Pelo menos é o que diz a justiça. Nunca cometeu crime nenhum. E por que eu não posso votar nele? Eu não posso ter o direito de voto nele. Se outro, que foi condenado já por crime, foi eleito, por que o Deltan Dallagnol não pode? Então, assim, é cada coisa que acontece no Brasil que deixa a gente literalmente assustado. Pessoal, a matéria da Gazeta do Povo, a última que eu quero citar aqui com vocês, eu achei interessante. Ela fez um balanço do ano passado. Parece que foi ontem, o ano passado, né? Mas ele fez um balanço. Ilusões de paz, lembra da historinha de que nós vamos resolver a guerra e trazer a paz com um copinho de cerveja? Pois é, não colou não, tá? Apoio a ditaduras, esse eu não preciso nem citar, né? Venezuela, Nicarágua, Cuba, dentre outros. Acordos frustrados, ou seja, falou que ia fazer muita coisa e não fez nada, nem o acordo entre Mercosul e a União Europeia no céu do papel. Então, Lula fracassa na política externa de 2023. Para você que me acompanha, não é novidade nenhuma, eu venho falando isso há muito tempo. O balanço da política externa do ano do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é bastante negativo. O mandatário propôs intermediar negociações de paz na Ucrânia e em Israel e foi ignorado. Não assumiu o papel de líder dos países em desenvolvimento em assuntos de clima e meio ambiente, não fechou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e não conseguiu expandir a expansão dos BRICS. O petista ainda deu declarações polêmicas que envergonharam o país diante de líderes estrangeiros. Por que eu estou falando disso aqui? É mostrando um pouco do Lula, que eles estão falando, nossa, como ele é bom, só viajou, só curtiu as custas do nosso dinheiro. E o pior de tudo isso, mas o pior mesmo de tudo isso, é que se a gente for fazer uma análise da gestão Bolsonaro, a mídia estava se vangloriando dos embaixadores brasileiros terem feito boicote ao governo Bolsonaro. Ou seja, boicotaram o governo Bolsonaro. Fizeram uma verdadeira conspiração contra o Bolsonaro. Isso aí está na mídia. Está na mídia. E o Lula não precisou disso para envergonhar o Brasil. Pois é. E ainda tem gente que bate no peito aí, feito pombo, e diz que o Brasil
voltou, né? Voltou para quê? Para isso aí? Tá certo. E aí, por fim, né? Vou trazer mais uma notícia aqui para vocês. Por fim, mas não menos importante. Que tal começar o primeiro dia do ano com uma promessa de guerra, né? Esse cabelinho desse cara aí é uma piada, né? Mas vamos lá. Kim Jong-un ordena que militares se preparem pela guerra contra a Coreia do Sul a qualquer momento. O líder norte-coreano, então o Kim Jong-un, é o líder da Coreia do Norte, ameaçou novamente lançar um ataque nuclear contra a Coreia do Sul e ordenou a aceleração dos preparativos militares para uma guerra que poderia estourar a qualquer momento, informou a agência de notícias KCNA neste domingo. O Kim criticou duramente os Estados Unidos em um longo discurso no final de uma reunião de 5 dias do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, em um encontro anual no qual o curso estratégico do país é definido. Pois é. E aí, ele faz essa promessa aqui de que a qualquer momento ele pode chamar para guerra, tá? Com a Coreia do Sul. Esperamos que o Brasil, que o mundo, né? O Brasil não, que o mundo não vá, mas nesse roteiro, nesse sentido aí, tá certo? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta às 7 horas. Estamos aqui com mais um conteúdo aqui para vocês, tá certo? Grande abraço e até o próximo editorial.